Então, amados, lemos o texto de Números, verso 4 e 5, que fala de um momento de Israel. Esse livro chamado Números, porque ele fala sempre do quantitativo, de coisas que aconteceram em relação ao número do povo de Israel, de alguns que Deus teve que exortar e de outros que obedeceram e prosseguiram a jornada. Então, é um livro que fala da contagem das tribos, do quantitativo, da forma de acampamento. É muito interessante. Mas, amados, todos nós conhecemos com detalhes os acontecimentos que ocorreu com o povo de Israel quando ele saiu do Egito, como Deus operou prodígios e sinais maravilhosos, ali julgando os egípcios com as 10 pragas e livrando os judeus nas águas do Mar Vermelho. E, estando livres, o povo de Deus recebeu lá no Sinai estatuto, através de Moisés, proteção, provisão de Deus, em um lugar intransitável que era o deserto, porque o deserto fazia muito calor de dia, como faz até hoje, e muito frio à noite, tinha essa disparidade de temperatura. E Deus providenciou uma nuvem imensa que os guiava de dia, fazia uma grande sombra sobre todo o povo. E quando falamos assim, para que os irmãos tenham a dimensão, a Bíblia diz que era 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então era muita gente. E essa nuvem era de um tamanho que fazia sombra sobre o povo. Havia também água que Deus providenciou em Horebe, água de altíssima qualidade, que brotou da rocha. Tudo é símbolo de Cristo, essa nuvem, essa rocha. À noite, uma coluna de fogo para proteger e guardar, iluminar também, porque o deserto não tinha outra iluminação, para que eles prosseguissem a jornada. Não obstante, amados, a tudo isso, diz a palavra do Senhor que houve uma grande murmuração, inconformismos com o povo, que não era de todos, mas de um tipo de gente entre o povo, que o texto chama de vulgo. A expressão vulgo, ela, que vocês leram em algumas traduções, eu não sei, alguns irmãos devem ter, populacho, era um povo, uma mistura de gente, de raça, parte do povo de Israel, parte dos egípcios. Segundo a história, diz que aqueles que se misturaram às raças, nasceu essa mistura de gente. Então tinha o povo genuíno, só israelita, mas no meio tinha essa mistura de gente, que aqui no livro de Números é chamado de vulgo, essa mistura de raça, que tinha duas naturezas, que conviviam juntamente, se alegravam quando havia bênçãos e milagres, mas eles murmuravam diante de lutas e situações rotineiras, por menor que fosse. De sorte que o texto nos permite uma aplicação espiritual muito grande. Porque a palavra diz que o vulgo, ou seja, não era todo o povo, mas essa mistura veio a ter grande desejo. A palavra no hebraico é tavá, que quer dizer concupiscência. E o vulgo disse assim: tenho saudade do alho, da cebola, dos condimentos, das paneladas que tínhamos lá no Egito, mas agora estamos aqui e só temos esse maná, como que o maná fosse pouca coisa. O maná também era um tipo de Cristo, um pão que descia do céu. A palavra diz que quando de madrugada descia o orvalho, descia também o maná. E o maná, ele tinha muitas utilidades que eles podiam fazer de todas as formas, fazer farinha, fazer bolo, comer de forma natura ou processando, de sorte que o maná em si caberia uma mensagem à parte, de como ele era e o que representava, como tipo de Cristo, trazendo até uma aplicação para a nossa vida. Então, entendendo que tudo que vem de Deus é bom, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, o problema não estava no maná, o problema estava na natureza dobre, na natureza ali que convivia junto, e trazendo isso para aplicação já na nossa vida, amados, simboliza que nós, assim como o povo de Israel, saímos um dia
não do Egito, mas do mundo. Catuca a pessoa que está ao seu lado, diga: o teu Egito foi o mundo. Então, o teu Egito foi o mundo. Nós saímos do Egito. Nosso libertador não foi Moisés, mas foi Cristo. Aleluia. Estamos marchando, estamos exatamente agora no deserto. Por isso que eu vi aqui a irmã falando. Dores, problema, ela está aqui louvando, sacrificando. Às vezes não dormiu nem bem, mas ama o Senhor, porque no deserto nós temos intempérie, mas o Senhor é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor te sara, Naichou Kenebiasu, nesta manhã. Jesus Cristo te dê saúde, Alamachouria. Na presença do Senhor é lugar de milagre, na casa do Senhor é lugar de milagre. Na casa do meu Pai, a unção e a poder, Arabachorecai. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmã Van, sai do teu lugar, senta aqui ao lado dela, ora por ela, coloca a tua mão, que o Senhor está fazendo um milagre agora. Aramacalabachúria. A profecia não é produzida por vontade humana, eu não planejei isto. Alamassura, mas é um espírito, como aqui falou a irmã, profetizando, que antigamente descia sobre uns, mas hoje está sobre mim, sobre você, está sobre nós, está no meio da igreja. Arabacalabassorecai. E quando reunir, diz a palavra, uns têm hinos, outros têm salmos, outros têm cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Mas, amados, continuando aqui a palavra, Jesus é o nosso libertador e nós estamos em Canaã, no deserto. Sobre nós há uma nuvem da misericórdia de Deus, porque o Senhor faz distinção. Há uma coluna de fogo para nos guardar das noites, que não é física, mas é noite, são as tempestades, as tribulações que passamos na vida. E estamos marchando a passos largos para Canaã, não mais Canaã física, lá onde estabeleceu Israel e agora está em guerra, mas a Canaã celestial, que foi preparada por Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar o lugar. Esse é um versículo que me incomoda muito toda vez que eu ouço e leio. Porque tem gente que diz assim: Jesus foi para o céu nos preparar lugar. O versículo não está dizendo isso, não. O versículo está dizendo que já há lugar. Já há um lugar para você lá. Jesus afirma: na casa do meu Pai há muitas moradas. Afirmativo, já tem muitas moradas. E como ele é presciente, ele já colocou muito, que ele sabia que milhões de anos depois, seu pai ia juntar com sua mãe, você ia nascer. E num dia específico, pela presciência dele, ele sabia que você ouvia a palavra. O Espírito ia se convencer, você ia se salvar, ia estar aqui. Ele disse: eu vou deixar muitas moradas prontas, porque eu sei o quantitativo do fruto do trabalho do meu filho, que ele fará e ficará satisfeito. Deus trabalha com planejamento. Deus não joga na loteria, mano. Deus não está dizendo assim: eu estou jogando a minha palavra na roleta de Las Vegas, para ver se vai cair no número preto ou no número vermelho, e se vai se salvar esse e aquele. Ele já sabe o número de salvos. Nós não sabemos, por isso ele diz: pregue a todo mundo, que eu amei a todo mundo. Deus amou o mundo todo, mas ele sabe quem vai se converter. Isso é maravilhoso. Por isso que ele disse a Paulo: fala e não te cala, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Eu não tenho uma cidade toda, mas tenho muito povo. Eu quero que você pregue. Você não sabe quem é, você tem que pregar a todo mundo, mas eu já sei o número dos que eu tenho nessa cidade. É coisa profunda, não é? Deus sabe, amado. Por isso que ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Aí ele bota um condicional: se não fosse assim, ou seja, se não tivesse muitas moradas, eu lhe diria que eu iria preparar lugar. Então eu não posso afirmar, ele foi para o céu preparar lugar. Porque está se convertendo muita gente e lá ficou pequena, irmã Estela. Ele está arranjando um jeitinho, fazendo um... Como é o nome que faz aí na favela? Né? Um puxadinho aqui para... Se converteu mais um ali, eu fazer um puxadinho. Deus não trabalha assim não, amado. Lá não tem negócio de favela, não. É mansões, ruas de ouro. Um arquiteto celeste fez de forma... mas se eu vou falar do céu aqui, eu vou ser arrebatado. Eu vou voltar aqui e falar do... É tremendo. Mas, amados, estamos caminhando com Cristo, e o que Cristo está nos guiando, assim como Moisés guiou Israel. Cristo sabe qual é o melhor para nós.
mesmo que não pareça bom, como disse a irmã aqui, e eu vejo ela falando e me lembrando do que disse Asaf, minha irmã, foi bom eu ter sido afligido, para eu entender a tua lei. Às vezes até a tribulação, o problema, a luta, a dor nos aproxima de Deus, e a gente ganha com essa intimidade. Depois ele vem e nos sara, porque ele é o Senhor que nos sara, e aí a gente já ganhou, e aquilo que a gente já ganhou não perde mais, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Por isso que tem um hino que diz, quem já, macho, hoje está estreito aqui, viu? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, você não sabe viver mais, fora. Tem crente que acostuma com pátio. Agora experimente buscar a Deus, fazer um jejum, consagrar. Aí você sobe, vai para o você vai para o lugar santo, aí você busca mais. Quando você conhece o que é estar no santo dos santos, você diz, não, no pátio eu não vivo mais não. Meu habitat natural é lá no trono. Eu não sei mais viver. Tem gente que não tem carro, compra um Fusca velho, ele diz, eu estou no paraíso, João. E é verdade. Pessoa que está de buzu, lotado, empurrão e aquilo, tem que passar, e espera e assalta, e compra um Fusca e já faz, que bênção. Aí Deus abençoa, ele compra um SUV igual o de João. Aí ele diz, não volto para o Fusca nunca mais. Tomou posse lá. O cara anda cá de cima, vendo os carros lá embaixo. Hein? Sai de baixo que eu vou passar. É ou não é? Você diz, olha, daqui do SUV só para o céu. Negócio de voltar lá para... Não, amados. Tome posse. Deus tem muito para nós. Mas, amados, estamos sendo conduzidos por Cristo, guardado por Ele, neste deserto tenebroso, em direção a Canaã celestial. Mas aí é que está, quando nós não entendemos isso, que todas as coisas cooperam para o bem de nós que amamos a Deus, e damos graça por tudo, mas não fazemos isso e damos lugar à murmuração, e estamos nos comportando como essa mistura de gente, esse vulgo que estava no meio de Israel, gente de coração dobre, que quando está tudo bem, glória a Deus e aleluia, mas quando vem a dificuldade, Senhor, tem misericórdia, não, seria até uma oração correta, mas murmura, reclama de Deus, coloca Deus na parede, como que Deus não soubesse o que é melhor para nós. Isso é um engano, amados. Isso é uma coisa da velha natureza, que Paulo exorta aos cristãos da galáxia, no capítulo 5, estai, pois, firme com a liberdade que Cristo vos libertou, não vos torneis a cair debaixo do jugo da servidão. No 16 ele diz, digo, porém, andai em espírito e não satisfareis o desejo da carne, ou concupiscência da carne, porque a carne combate contra o espírito, e o espírito contra a carne, estes se opõem ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Há duas naturezas na nossa vida, e isso só vai mudar quando, diz que o pastor aqui, a trombeta soar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, se estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Então cumprir-se-á o que está escrito, tragada foi a morte na vitória. O que é mortal, este corpo seu, cheio de dor e de problema. Eu perdi o número das contas das vezes que fui curado por Deus. E Deus cura, amado. A cura cabe uma mensagem à parte. Porque tem gente que acha que Deus só cura pelo sobrenatural. O sobrenatural é uma forma de cura de Deus. Existem 4 formas de cura de Deus. A primeira forma, a cura preventiva. Está lá no Torá, nos 5 livros da Bíblia. Não coma isso, não coma aquilo, não coma aquilo outro, não coma o que tem a unha fendida, mas não rumina, não coma isso, não coma aquilo, não coma morcego, não coma coelho da alpaia. O que os cientistas descobriu que era rico no SARS-CoV-2, o vírus da Covid, que o povo comeu lá na China, já está lá, aqui no livro de Levítico, dizendo não coma. E o homem comeu e trouxe a Covid para essa corrente sanguínea humana. Deus já dizia há mais de 4 milênios atrás, não coma isso, é medicina preventiva de Deus. Não coma, na época dizia carne de porco, como era feita no passado.
sem tratar o porco, sem cuidar, deixar o porco à vontade, traz uma doença terrível. Hoje o porco é cuidado diferente, ele já é colocado desde o nascimento em situações diferentes, uma carne muito saudável, mas naquele tempo não era. Então o que é isso? Medicina preventiva de Deus, é cura de Deus. Diz que todas as nações havia doente, Israel não havia um doente sequer, porque Deus disse, não faça isso. Eles não faziam e viviam todos saudáveis. Segunda forma de cura de Deus é a cura medicamentosa. Ô pastor, existe. Deus é poderoso, pode dizer assim, olha, você está curado. Mas ele deixou na sua palavra. Quando o rei Ezequias enfermou, Deus podia curar Ezequias. Ezequias orou virado para a parede depois que Isaías entrou no templo e disse, arruma a tua casa porque morrerás e não viverás. E ele foi acometido por uma chaga terrível. Ele voltou para a parede e disse, Senhor, eu andei nos teus caminhos, eu derrubei os altares que Acaz, meu pai, fez, eu restabeleci o culto. Ele lançou as razões diante de Deus. Há um versículo que diz, apresenta-me as tuas razões, está no livro de Jó, para que eu possa te justificar. O crente que anda com a vida no altar, sabe que a salvação é pela graça, mas existe bênçãos que são meritocráticas. Aquele que sabe, olha Senhor, eu ando em seus caminhos, eu sei em que eu tenho crido, como disse Paulo. Ele diz, olha Senhor, eu tenho feito a tua obra, ele lança razões, e o Senhor disse, eu sou justo, está aqui, porque tudo é escrito. Disse a ele, não, realmente você tem razão. Dar-te-ei mais 15 anos. Deus falou, mas não curou. A chaga continuou. E como é que eu sou curado, Senhor? Ele disse, amassa figo, faz uma pasta de figo e coloca sobre a tua chaga. Ele fez e curou. Que é isso? Cura medicamentosa. Tem crente que diz, não, se o Senhor não me curar, eu não vou tomar remédio não. Ignorância teológica. Aqui é a escola dominical. Tem que aprender para ser crente direito. Então, falei cura preventiva, cura medicamentosa. Médico e remédio é coisa de Deus. Há um versículo que diz assim, não há médico em Gileade e não há remédio lá. Está no livro de Jeremias. Por que não se curou a chaga do meu povo? Deus está dizendo, eu deixei médico e deixei remédio. Vá para Gileade, depois olhe lá no Google que era Gileade e estude Gileade. Deus providenciou a cura, vá lá. Tem crente que espiritualiza tudo, não. Tem que descer um anjo e dizer, você está curado, ou fazer a cirurgia divina. Aí ele morre antes e vai para a glória. Já chegou aqui? Já, mas eu tinha coisa para você na terra. Você que não leu a Bíblia direito, não foi doutrinado, ou não tinha pastores segundo o meu coração, chegou antes. Até bom se chegar antes, né? Porque geralmente quando não tem conhecimento, às vezes se desvia da verdade. É aí que é perigoso de não chegar. Então falamos cura preventiva, medicamentosa, cura cirúrgica. Dava uma mensagem à parte, né? Eu volto já aqui. O que era a circuncisão? Corta a pele do prepúcio de todo israelita. Pegava uma faca sem anestesia e cortava mesmo. Se você for olhar na medicina, a medicina diz, para que não se acumule ali substância oriunda da micção, da sujeira, da câncer naquela região. Deus está dizendo, todo israelita tem que passar por cirurgia, circuncisão, cura cirúrgica. Não sei se tem alguém aqui que talvez não queria tomar remédio para fazer cirurgia. Quando sair daqui, diz, não, vou falar ao médico, eu quero fazer tudo. Está dentro da cura de Jeová. Amém. Ou está ouvindo pela net aí, né? Pela internet. E a última cura, oh, que maravilha, né? Eu já passei pelas 4. Já fui curado medicamentoso, preventiva e já a cura milagrosa também. Que o Senhor diz, está curado, e aí é curado realmente. Mas tudo faz parte de Deus. Mas aqui, amados, a palavra diz, não vos torneis a entrar debaixo do jugo da servidão, porque há essa luta dentro de nós, da nossa carne contra o espírito, que só vai resolver no dia do arrebatamento. Esta carne mortal se revestirá da imortalidade. Essa carne corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e cumprir-se-á o que está escrito, tragada foi a morte na vitória. E a Bíblia diz que teremos um corpo semelhante ao de Cristo, aleluia, porque no céu vamos precisar desse corpo, que não tem mais dor, nem angústia, nem aflição. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e estaremos sempre com o Senhor. Mas, amado, quando a concupiscência da carne sobrepõe a vontade do Espírito,
ou seja, o crente alimenta mais a carne. Alguém já fez essa representação muito bem. Você tem 2 animais numa jaula. E você, um muito feroz, danoso, e outro manso. E você começa a alimentar um e não alimentar o outro, o que é feroz vai ficar mais forte e vai querer acabar com a vida do outro. Se você também fizer o inverso. Então, amado, a natureza feroz, danosa é a nossa carne. A gente tem que, olha a carne, fique subjugada aqui, fique crucificada com Cristo. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos que alimentar mais o nosso espírito, para que o nosso espírito dite as ordens na nossa vida, no nosso templo. Por isso que Davi, no Salmo 42, ele mesmo repreende ele mesmo. Que mistério é esse, Daniel? Só o crente sabe. Se você fizer faculdade para arte cênica, você não vai aprender isso não. Ele vai dizer que existe monólogo e diálogo. Mas aqui na Bíblia existe diálogo no monólogo do crente mesmo. Por quê? Porque a palavra faz divisão da alma e do espírito. Ela diz, você mesmo é espírito e você é alma, é carne. A palavra entra no meio ali para que você saiba discernir. Aí Davi estava passando por luta, alma aflita, ele diz no Salmo 42, preste atenção que é um diálogo que vira monólogo. O espírito de Davi diz à alma de Davi, por que estás abatida, ó minha alma, não disse a alma de Estevão, a alma do pastor Daniel, não, estou falando para ele. Por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque você ainda vai louvar. Davi, espírito, dizendo para Davi, alma, se aquieta, que quem manda aqui não é você não. Quem manda é o espírito, que está ligado com o Espírito de Deus, e que dita regras. Só que o inverso disso é trágico. Tem crente que a alma diz assim ao espírito, por que tu estás querendo buscar a Deus hoje, ó espírito? Fica em casa porque você tem que ver tal programação, não vá à igreja. Hoje tem uma programação muito boa, não vá lá não. Aí é o inverso. Existe, irmão. Por isso que nós temos que nos disciplinar. E isso traz murmuração, traz um problema sério. Essa concupiscência, esse vulgo, esse populacho, essa mistura de gente, pessoas com 2 naturezas, foi que trouxe esse sentimento a Israel, e o pior é que isso contamina, porque a Bíblia diz em Gálatas, no mesmo capítulo 5, um pouco de fermento leventa toda a massa, pelo que a palavra diz, porque os filhos de Israel o tornaram a chorar. Por que tornaram a chorar? Porque já tinham chorado antes, murmurado antes. Se você for olhar esse capítulo no início, eu comecei no verso 4, mas no verso 1, houve o fogo de Deus que consumiu parte do arraial, chamado Taberá, porque a murmuração trouxe ao Senhor uma ira santa, que Deus mandou um fogo que consumiu. E depois daquele fogo, daquela repreensão, eles se acalmaram. Mas aí o vulgo veio a murmurar, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e dizer, eu tenho saudade, só que só tem saudade do que é pseudamente bom do mundo. Mas esquece que junto com os melões, com as cebolas, com os alhos, tinha o chicote de Faraó. Eram escravizados, tinham que fazer trabalhos duros no sol do Egito. Mas ele não diz assim, tenho saudade do chicote. Esqueceram o chicote. Esqueceram que no mundo, amados, eu vou fazer um parêntese aqui, que eu sou neto, sou negro, como vocês estão vendo aqui, afrodescendente, sou neto de pessoas que se viam religiões, se via espíritos em religiões ocultistas. Você sabe como é o negócio lá? Satanás determina, Satanás não tem conversa, não. Você tem que fazer um caruru de 1000 quiabos todo ano para tantas pessoas. Se você não fizer, ele bota enfermidade, manda até o demônio dar uma surra. Tem gente que apanha, como se estivesse apanhando. É coisa séria, mano. O dia que o Senhor permitir, eu vou contar aqui. Minha avó me contava tudo isso. Morreu salvo, já está com o Senhor, minha mãe. Você tem que fazer, você toma emprestado, se vire. Liberdade é aqui em Cristo.
que a palavra diz assim, quem está disposto a contribuir? Davi disse assim, quem está disposto a encher a mão e contribuir? Deus convida, Deus nos estimula, e ainda coloca condicionais, olha, se você der, seria dado. Satanás não, você tem que fazer, lá é tirania. Por isso que as pessoas, passou agora aí o mês de setembro, as pessoas têm que fazer, e fazer como ele manda, com porcaria no meio, uma série de problemas, porque ali ele quer que você convide pessoas para comer de graça. Cada pessoa come aquela comida sacrificada, o demônio entra, começa a perturbar a vida, para matar, roubar e destruir. Então a pessoa é um instrumento na mão do diabo para proliferar aquele mal. Não é fácil não, amados, só Jesus na causa. Graças a Deus que Deus libertou minha avó, minha mãe, já partiram para o Senhor e estão na glória, para a glória do nome do Senhor, amém? Então, você sirva ao Senhor, porque a palavra diz que o jugo do Senhor é suave, o fardo é leve. Os mandamentos do Senhor não nos são penosos. Às vezes parece penoso para alguns, orar, buscar a Deus, ler a Bíblia, vir para a igreja. Isso é, amado, é um prazer. Por isso que o salmista disse, alegrei-me quando me disseram. Difícil é o que tem que fazer, as pessoas têm que jejuar forçado. Nós estamos num momento tão terrível, na nossa cidade principalmente, que é uma cidade diferente de outras, viu? Porque essa cidade é mais maligna do que outras, por isso que tudo que você vai fazer aqui tem que ser com mais oração, porque o berço do Brasil, aqui que nasceu e que veio uma série de feitiçaria, de coisa junto, idolatria. Eu vi uma cena que uma criança, menina, ela vai à escola, ela não pode usar a farda da escola, tem que usar a roupa que o Espírito manda, aquela roupa da religião. Ela não pode sentar na cadeira da escola, tem que sentar num tamborete, sem lugar de encostar as costas, estudar assim. E a escola tem que aceitar, e se a escola não aceita, diz que é preconceito, não sei o que lá, agora imagine se o crente fosse isso, hein? Se o crente mandasse dizer, não, é cristã, tem que ir assim de uma forma ou de outra, aí iam querer crucificar o pastor. Ainda tem gente que não consegue enxergar, porque como o mundo jaz no maligno, os juízes, o conselho tutelar não consegue dizer, não, peraí, essa criança está sofrendo, imagine você ficar 4 horas, 5 numa sala de aula, onde num tamborete você não pode encostar as costas. A menina, coitada, com aquela roupa, aqueles apetrechos, não, é por causa do santo aqui, a determinação, a religião dela. A criança não tem domínio isso, imposição dos pais, do diabo. Veja que coisa. A diretora foi falar, foi um problema sério, disse, não. O apresentador de televisão disse, não, mas aí é o preceito, quando o crente faz isso aqui, disse assim, o crente não pode participar do Halloween, que é agora dia 31, meu amigo. É um problema sério. E ninguém não sabe o que é o Halloween. Quando fala dia das bruxas, no dia 31 eles creem que uma porta se abre entre o mundo físico aqui e o mundo espiritual. E todos os seres que estão do lado de lá podem passar para cá. Isso é verdade, lá numa seita dos druidas. O Halloween está tão divulgado, tem filme de Halloween, os shopping da cidade estão fazendo programação de Halloween com crianças, as escolas fazem Halloween. Há um tempo atrás eu tive que escrever para uma diretora de escola a pedido de uma ovelha minha, em outro ministério. Disse, pastor, não quero participar. A diretora disse, tem que participar. Eu sentei e fiz uma lauda, disse nem escrever muito. Peguei a origem, botei, pastor igual advogado, floreei lá, botei, fundamentei. Disse, dei a diretora. O irmão levou, deu a diretora leu e disse assim, eu não sabia disso. Cancelou a festa na escola toda. Amado, às vezes nós cristãos perdemos a chance de fazer diferença porque somos tímidos. Não vamos lá, não protestamos, não escrevemos, não mostramos. Ela cancelou na escola toda, você não vai ter mais festa Halloween aqui. O nome do Senhor foi glorificado. Isso é muito sério. Mas o povo ali foi consumido em Taberá. Voltaram a murmurar. E aqui, amados, o apóstolo Tiago admoesta
no capítulo 4 do seu livro, Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Duplo ânimo está falando exatamente de um ânimo quando tudo está bem, quando não está bem, não glorifica. Precisamos daquele ânimo que tinha o profeta Abacuque, que primeiro ele não foi assim santinho também não. Abacuque começa, o livro de Abacuque são 3 capítulos. Ele começa murmurando, Senhor, até quando eu vou clamar, o Senhor não vai responder. Pode ver que está lá no capítulo 1. E ele falou, o capítulo 1 é uma oração. Depois ele chega no capítulo 2 e diz assim, agora que eu já orei, eu vou ficar na minha torre de vigia e vou esperar o que é que tu vai responder. Aí Deus disse, escreve a visão para que todos que passam correndo possam ver, coloca numa placa. Aí o Senhor responde a ele, aí depois que responde a ele, sara ele. Aí no capítulo 3 agora vem o Abacuque depois de sarado. Ele faz um cântico dizendo, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, no currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz meus pés como da costa e me faz habitar em lugares altos. Que esse seja o nosso. Agora nós já temos o exemplo de Abacuque, não precisa passar na prova de novo, amado. Dê graças a Deus por tudo. Dê graças a Deus pela dor, pela escassez, pela dificuldade. O tudo posso naquele que me fortalece, que disse Paulo, é exatamente isso. Porque Deus sabe o melhor. Deus transforma a maldição em bênção. Talvez aquilo que você pareça escassez é um plano de Deus para te dar uma vitória muito maior. Mas, amados, o problema é que quando o pastor, não conversei com o pastor que ia pregar, quando o pastor falou aqui, testificou para mim, que ele disse assim, precisamos de um mover. Qual foi a palavra que o pastor falou nessa geração? Despertamento nessa geração. Porque, amados, aqui agora vai entrar um outro momento da mensagem ligado a isso. Alguns da nossa geração resolveu esse problema da saudade do Egito. Eu estou pregando sobre o tema saudades do Egito. Diga comigo, saudades do Egito. Que para nós é saudade do mundo. Tem muita gente que resolveu o problema do mundo. Olha, se eu ficar sofrendo aqui, orando, jejuando, dando glória a Deus, mesmo na escassez, esperando o Senhor transformar a maldição em bênção, eu não quero isso não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo que eu tenho saudade do mundo, coloco o nome daquilo e acrescento uma palavra, e aquilo passa a ser do lado de cá, de Deus. Como é isso, pastor Daniel? Vamos lá. E eu pesquisei, aqui não é chute não, viu? Que eu estudo para pregar. Tudo isso que eu botei, eu desafio você, vai encontrar no Google exaustivamente. Balada gospel. Uma balada igual a do mundo em tudo. A diferença é que ela é gospel. Aí o que é gospel? Você troca as músicas, não vai ser a do mundo, vai ser a de cá, mas tem o resto todo. Se você quer beber, a cerveja é sem álcool, mas você se diverte parecido, porque tua alma está querendo isso. Tua alma está querendo balada, então você não pode ir para balada normal, a gente vai fazer aqui um meio termo. Balada gospel, o nome disso, mano, é se amoldar o mundo, é o contrário do que está em Romanos 12. Arraiar gospel, quem já viu? A mesma coisa com tudo, a sanfona tal, eu quero é arrasta-pé. Dá-se um jeito. Já tem uns forrós mesmo aí, gospel, pega outro, bota no ritmo de forró, vamos aqui. Carnaval gospel. Aqui na Bahia mesmo tem muito, de vários locais do Brasil. É o trio elétrico, é os guitarristas, a banda, tudo igual, a cerveja sem álcool, e até o circuito é o mesmo. Não, aí é o bloco dos crentes. Não, aqui é diferente, está louvando ao Senhor. É saudade do Egito, amado. É modelo de altar. O altar é o altar do mundo, é o modelo do mundo. Se você não pode vir à casa do Senhor e se alegrar na presença do Senhor, precisa ir para o circuito do carnaval, em cima de um trio, fazer carnaval gospel. Papai Noel gospel, Coelhinho da Pasta gospel, tudo isso tem lá. Pode abrir o Google e colocar. Noite da danceteria gospel. Eu nunca ia porque eu estava sentado quando eu encontrei despedida de solteiro gospel. Tem. E ainda tem um tutorial de,
como algumas coisas a gente não pode fazer, vocês têm que ter cuidado para ir por aqui, por aqui, por ali, por ali. Tem lá, tem tutorial. Halloween Gospel. Está lá, pode botar, se vai dizer, pastor Daniel, eu não minto fora do altar, quanto mais no altar, amados. Tenho temor de Deus. Eu fui ponto por ponto, festa, rave, gospel, etc. Ficaria aqui botando um bocado de coisa gospel, a gente ficava até 2 da tarde. Eu vou parar aqui. Quando em 1 Tessalonicenses 5,22 diz, abstende de toda aparência do mal. Parece que o mal tem uma ordem. Em uma tradução diz assim, fugir da aparência do mal. Parece com o mal, eu não quero. Isso é ordenança, não é escolha, não. O verbo está no imperativo, fugir da aparência do mal. Isso tudo são modelos de altares, e a igreja precisa passar por um despertamento, quando tem que romper com esses altares. Isso me lembra o que fez o pai de Ezequiel, o rei Acais. O rei Acais pegou amizade com o rei da Síria, Tiglat-Pileser. Ficaram muito amigos, o rei de Israel, amigo de Tiglat-Pileser, rei da Síria. Com isso, a amizade do mundo constitui inimizade para com Deus. Então, o amigo que ele foi fazer a visita, o amigo lá na Síria, cuja capital é Damasco, pegou sua carruagem e tal, chegou lá. Diz a palavra, está lá, no livro de 2 Reis 16:10, não precisa abrir, ou se você quiser anotar, depois você abre. Ele viu um altar do rei da Síria, Tiglat-Pileser, que fazia sacrifício, para vocês terem uma ideia, assírio, admitia sacrifícios humanos. A Síria se via um deus chamado Moloque, que hoje é o que nós conhecemos com a palavra Moleque, que esse Deus exige sacrifícios humanos de crianças. Nesse altar, ele achou bonito o altar, sabe o que ele fez? Mandou uma carta de lá mesmo ao sacerdote Urias, disse, faz um altar como esse que eu estou te mandando o modelo, e pega o altar do Senhor que está aí, coloque do lado que eu vou inquirir, sabe o que? Eu vou fazer algumas perguntas a Deus, que eu não estou gostando desse modelo não, eu quero o modelo cá da Síria. Veja que é a mesma coisa aqui. O modelo do Senhor, o maná não servia para o vulgo. O altar aqui não servia para Acais, ele tinha que fazer o altar do mundo. E aí ele preparou tudo e deixou o altar do Senhor de lado, e assim viveu em pecado até morrer. Só quando o filho começou a reinar em seu lugar, que destruiu esse altar, desfez tudo, trouxe o altar do Senhor, restabeleceu o culto. Os levitas que tinham função na casa do Senhor e salário, já tinham ido trabalhar no campo, porque não tinha mais culto ao Senhor no tempo de Acais. Ezequias mandou buscar e assalariou todos de novo, está lá em 2 Crônicas, capítulo 31 e 32. Aí você sabe o que aconteceu? Agora você vai entender, porque você sofre. Tiglat-Pileser já tinha morrido, o amigo dele lá, assírio. Quem reinou no lugar de Tiglat-Pileser? Senaqueribe. Aí eu amo a Bíblia que diz assim, depois dessas coisas e dessa fidelidade, de quem? De Ezequias, que tirou o altar do modelo da Síria, que acabou com tudo, acabou com o culto, restabeleceu o culto do Senhor. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, segundo as Crônicas 32, lá no verso 30, 31. Veio Senaqueribe, rei da Síria, o sucessor de Tiglat-Pileser, e cercou Judá com rosto de guerra. Enquanto o crente não entender que quando ele não incomodar o inferno, ele não está agradando o céu. E quando você incomoda o inferno, vem em retaliação contra a tua vida, mas se levanta para cair, porque o Deus que te estimula a fidelidade te dá vitória. Ezequias nem precisou lutar, porque Deus mandou um anjo só e venceu todo o exército assírio. E Deus usou o profeta Isaías dizendo, olha, não tema, porque com ele está o braço de carne, conosco está o Senhor nosso Deus, que peleja a nossa guerra. E o povo descansou nessa palavra. Então você está passando por luta hoje, que você está agradando o céu, você está louvando, mesmo estando adoentado, você está sofrendo, talvez você está aqui, está preocupado que a conta amanhã está vazia, mas você não está fazendo nada ilícito, como tem aí tanta coisa no mundo, vivendo uma época de tanto falsário, ilicitude, coisas terríveis. Essa semana meu nome do título do homem, me ajude aí, José. Desembargador? Não, ele não é desembargador, não. É um juiz aí, esqueci o nome do título. Aceitou uma alegação
de um traficante perigoso que estava preso, disse assim: me libere que eu vou cuidar do meu filho que tem necessidade especial. Autismo, né? Mas me esqueci o nome da autoridade. Pela lei, não pode nem fazer isso. Ele fez isso no domingo à noite, num plantão dele. Será que ele fez isso de bom coração, amado? Ou ele estava com o espírito de Balaão? Sabe o que é o espírito de Balaão? Faça que eu te dou. Assim que o cara foi solto, deu no pé, sumiu. A polícia não sabe onde está. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, agora afastou ele. Vivemos num mundo de todo tipo de maldade, desde lá dos tribunais até as coisas pequenas. É engano, é invasão de conta, é pegadinha. O Brasil tem não sei quantos milhões de tentativas de violação de conta. Você recebe e-mail, WhatsApp, SMS, dizendo: aperte aqui que você vai ganhar nada, gente querendo roubar. Se você não vigiar, cai. Tem que pedir a Deus muita misericórdia, é um mundo de engano. Mas Deus é a favor daquele que diz: não, Senhor, eu ficarei na minha torre de vigia. Eu quero a fidelidade, que eu sei que meu provedor, meu Redentor vive. Eu vi um testemunho maravilhoso, até coloquei para as nossas colegas de trabalho aqui, irmã Lígia, irmã Van, pai Josi. Eu vou contar aqui que o Espírito está trazendo, eu entendo que quando coloca aqui é para edificação. Um rapaz humilde, pregador do Evangelho, acho que nem pastor ele é pregador só. Bem humilde, pastor Marco, vou mandar para você. Com sua esposa, ainda não tinha filho. Como o povo sofre. Foi ligar o fogão para fazer a comida. O gás acabou. A mulher não pôde fazer a comida. Aí a mulher disse para ele assim: você fala tanto de Deus, ela é crente também, você prega, você tem tanta fé, ora aí para Deus mandar o gás de volta. E ele fez uma oração e ela ligou de novo o botão, nada de gás. Ele disse: melhor a gente comer pão mesmo e dormir, porque já estamos cansados, não tem mais outro jeito. Comeram o pão, foram dormir. Na madrugada ele ouve um barulho de alguém mexendo na cozinha. Gente, tem alguém na cozinha? Como tinha uma área assim que podia alguém subir, uma casa assim, num local não tão privilegiado, ele foi e acendeu a luz e olhou, não tinha nada na cozinha. Ele voltou, foi dormir de novo. Ainda com fome, mal alimentado. No dia seguinte ele tinha que pregar num culto de consagração de um ministério que convidou ele, um círculo de oração. E tinha que ser em jejum, ele já foi em jejum mesmo. Chegou lá, ele estava sentado no fundo, porque ele chegou, ainda estava no período de louvor. Vem um vaso de Deus da portaria marchando e chega junto dele. Diz: ei, homem de Deus, você não pediu para eu colocar gás no seu bujão? Meu anjo teve lá de madrugada e colocou gás no seu bujão. Ninguém sabia daquilo, só ele e a mulher. Ele ali se abriu em prantos. Ele recebeu aquele recado, louvou a Deus, fez a obra, pregou. Quando ele volta em casa, está a mulher lá sem ter o que fazer. Ele diz: querida, liga o fogão porque tem gás. Diz: como? A gente não comprou tal, você saiu, foi pregar. Não, Deus, ele contou o milagre. Quando a mulher liga o fogão, o gás. Ele conta no testemunho que ficou, irmão Jairo, aquele bujão, 5 meses, não faltou gás, até que Deus proveu e deu vitória. Quem pode dizer aleluia? Dê uma salva de palmas para Jesus. Esse é o Deus que eu e que você serve. Isso são coisas pequenas, ele faz coisas pequenas e coisas grandes. Ele pode curar, ressuscitar morto, como pode botar gás de bujão de crente. Hoje eu estou na bênção, na época da prova, Deus já botou dinheiro na minha conta. Não vou contar hoje, senão fica só contando testemunho. Amados, seja fiel, porque Deus, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas não troque o altar de Deus pelo altar do mundo, não arranje jeitinhos, maneiras, porque Deus diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, e a igreja dos nossos dias, graças a Deus que não são todos, graças a Deus que Deus pode contar com fiéis, mas precisa, amados, restaurar o altar, e o altar está falando da nossa vida, o altar ao Senhor. E eu fiquei muito chocado com uma coisa que eu vi na TV, nesse último mês, não gosto de falar a palavra último não, nos meses mais recentes, eu sei que Deus ainda tem grandes coisas em nossas vidas. Um evento gospel,
que era feito por cristãos, assim, olha, vou trazer a Aline Barros, isso começou desde lá do passado, vou trazer a Aline Barros, vou trazer Kleber Lucas, vou trazer não sei quem. Canta Bahia, vendia ingresso para as pessoas, olha, você quer louvar lá no Wetner Audio, você vai pagar porque vem isso, tem que pagar o custo. Você sabe o que aconteceu agora? Uma Secretaria da Cultura do Governo do Estado está bancando esse evento, ninguém paga nada. E o Canta Bahia está acontecendo em Salvador, em Camaçari, Feira de Santana, Vitória da Conquista, todas as cidades. Eu estava orando, o Espírito de Deus trouxe ao meu coração algo muito tremendo, eu quero compartilhar com a igreja. Roma sempre perseguiu a igreja, porque não há comunhão à luz com as trevas. É um grande sinal para a igreja aprender a romper, quando os governantes e a autoridade começam a se apadrinhar, a bancar custo, é porque é um sinal que a igreja precisa urgentemente de um mover, de um despertamento. Quando Constantino começou a reinar em Roma, e Constantino começou a proceder diferente com a igreja, diferente dos outros imperadores que matava, colocava cristão nas arenas para ser comida por leões, crucificou apóstolos de cabeça para baixo, alguns foram consumidos a fio de espada, vocês conhecem a história. Mas Constantino disse, não, nós não queremos mais perseguir, vamos fazer aqui um jeito. Foi cozinhando aquilo, e a igreja se tornou um braço do Estado, a igreja passou a ser um poder na Europa que julgava. A igreja começou a ser uma mão de Roma. Roma começou a introduzir imagens na igreja. E aí Deus suscitou homens de Deus, que no século XVI, eu já vou entrar na parte final da mensagem. Lá em 1517, Lutero, usado por Deus, escreveu 95 teses que norteou a reforma em toda a Europa, rompendo com Roma, e aí rompeu com a igreja apóstata e voltou aos valores da igreja apostólica. Isso que foi a reforma que comemoramos há poucos anos atrás, 500 anos da reforma. E essas 95 teses, que não daria para falar aqui, tinha nela também 5 solas. Solas é no italiano, é a palavra somente. Eu vou falar, para terminar aqui na minha homilética, das 5 solas, porque isso fecha um pouco do que falamos aqui. Que pena, o relógio não ajuda, já são 12:01. A construção teológica de Martinho Lutero, que usou Calvino, usou na França e tantos outros, e foram em tantos locais da Europa, Deus foi levantando um e a igreja rompeu, que hoje já tem até ecumenismo da igreja cristã aí no mundo. Tem reunião que junta o Babalorixá, um pastor evangélico, um líder do centro espírita, não sei quem. Outro dia o cara mandou para mim, pastor Daniel, você acha que disso certo? Eu disse, não está certo não. A luz não tem comunhão com as trevas. As 5 solas diz, a primeira é sola fide, está escrito em italiano porque a reforma foi lá em Roma. Sola fide quer dizer somente a fé, diga comigo, somente a fé. Amados, se somente a fé não for suficiente para nos sustentar em Deus, temos que nos converter de novo. Não precisamos de eventos gospel, baladas gospel, despedida gospel, não sei o que lá gospel. Então, uma geração muito assim, você não sabe quem é crente e quem não é. No meio do jovem, então, só a misericórdia de Deus. Por que o governo não financia, ao invés do Canta Bahia, jejum e ora Bahia, renuncia Bahia, bota a mocidade, o jovem para orar, coloca lá, se encha do Espírito Santo Bahia, se santifica Bahia, esse Canta Bahia, porque o cântico ele tem uma função também de entretenimento. Roma dava o pão e o circo, enquanto os imperadores degradavam a moral da nação, e hoje está voltando sorrateiramente. Se só a fé não for possível
não for suficiente para nos aproximar de Deus, como está escrito. Tu, porém, permanece, 2 Timóteo 3,4, naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo o que tens aprendido e que desde a tua meninice sabes sagradas escrituras, diz Paulo a Timóteo, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé, que é em Cristo Jesus, porque toda escritura divinamente inspirada é poderosa para redarguir, ensinar a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Somente a fé. Em segundo, eu acabei pulando isso aí, eu falei somente a escritura, sola escritura, é isso aqui. Então, vou voltar para a sola fé. Em Hebreus 10, 37 diz, ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo, diz o Senhor, viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer dele. Deus não quer jeitinho, Deus quer tua fé, na adversidade, na fornalha, nos leões, Deus quer a nossa fé. A fé agrada a Deus e Deus honra a fé. Em terceiro, falamos de sola fide, sola escritura, solos Cristos, somente Cristo. Se somente Cristo não for suficiente para nós, precisamos de ícones do mundo como Papai Noel, Halloween, Coelhinho da Páscoa e tantas outras coisas. Quando em Romanos 11:33 diz, ó profundidade da riqueza, tanta ciência e sabedoria de Deus, referindo a Cristo. Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutável o teu caminho. Quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem primeiro te deu, para que seja recompensado, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, só a Cristo, eternamente, amém. Em penúltimo, sola gratia, diga comigo, sola gratia. A escola dominical a gente aprende até italiano, né, irmão? É benção. Somente a graça. Se somente a graça de Deus não é suficiente, não nos satisfaz, precisamos nos converter de novo. É que a igreja precisa ouvir para romper e voltar para os seus valores. O Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei, disse Paulo, nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pois isso sim, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí estou forte. Em último, em quinto e último, só lhe deu glória, diga comigo, só lhe deu glória. Glória somente a Deus, ou a Deus somente glória. Se dá a Deus somente a glória não é suficiente para nós, temos que nos converter de novo. E quando eu falo da glória a Deus, amado, não é só entrar na igreja, ou em tua casa, ou no hino, ou no chuveiro, quando você está cantando, dizer glória a Deus, isso é fácil, até o ímpio faz. Glória a Deus já virou até chavão na boca do ímpio aí, que não conhece a Deus. Mas eu falo da glória a Deus com exemplo, com o viver, como deu Eliseu, que vivia uma vida tão reta que passar em Sunem, a mulher que observava com seu marido disse, vejo que este homem que passa não é aquele, nem acolá, é este aí, é o santo homem de Deus. Façamos aqui um quarto, para quando ele passar, ele se hospede aqui, ele fique conosco, coma em nossa mesa. É o exemplo que deu Cornélio, que mesmo sem conhecer a Deus, fazia sua oração, dava esmola, a ponto que Deus antecipou a salvação aos gentios, mandando um anjo a Cornélio, que disse, olha, a tua oração, as tuas esmolas têm chegado até o céu. Não é lábios só, é vida. E disse, vai, manda alguém na cidade de Jope, fala a Pedro que ele vai te dizer o que vai fazer. E toda a família de Cornélio foi salva. O oposto a isso, amado, está terrível na internet, escândalo assim, um após o outro. Concluindo aqui, amado, não tenhamos saudade do Egito, porque tudo que Deus preparou para nós é bom, perfeito e agradável. A vontade dele é assim. Por isso que Paulo disse, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos. Eu convido o Ministério do Louvor em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A igreja haverá de romper, de se despertar, quando a igreja entender que nós não podemos ser amigos do mundo, não há como conciliar os nossos altares com os altares de Tiglat-Pileser. Os nossos modelos são diferentes. Eu pregava aqui neste mesmo altar, nesse mesmo púlpito, no dia do encontro de corais, uma mensagem que dizia o seguinte, enquanto os irmãos tomam aqui lugares, se você pegar a harpa que estava na mão de Davi, o hino que Davi dedilhava ou louvava,
e colocar na mão de outro músico, diante de Saul, quando estava com o espírito mau, Saul vai continuar com o espírito mau, não vai acontecer nada. Mas a harpa na mão de Davi, com o mesmo hino, ao tocar Saul, era aliviado e o espírito mau saía de Saul. Significa dizer, como aqui colocou o pastor, falando dessa mesma mensagem no dia seguinte, ou numa outra oportunidade. A palavra que o Senhor disse a Jeremias: se apartarem o precioso do vil, serás como a minha boca. Se nós entendermos que somos santos e que temos que guardar nossos valores, nós seremos boca de Deus nessa geração, para quando fazer aquilo que procede de Deus, haja diferença. Porque diz, não, quando ele toca, quando ele canta, quando ele prega, quando ele fala, quando ele anda, ele ou ela, eu estou falando, é diferente, irmão. Porque há um poder na minha e na tua vida que Deus está exigindo da igreja. Vamos ficar de pé nesta hora, em nome de Jesus.